Bem-vindo à aula sobre a origem da filosofia. Eu sou o professor Danilo Marcondes, da PUC-Rio e da Universidade Federal Fluminense. Trabalho com História da Filosofia, com Introdução à Filosofia, e nós hoje vamos tentar entender a origem da filosofia a partir do seu contexto histórico. A história da filosofia acaba sendo uma das formas mais intuitivas de se introduzir a filosofia, porque exatamente a filosofia tem uma origem, ela nasce num determinado momento, num determinado lugar. Então esse momento é em torno do século VI, VII a.C., e esse lugar é a Grécia. A filosofia é então um pensamento que se originou na Grécia. Isso fica claro pela própria palavra filosofia. Filosofia é uma palavra grega. A gente fala hoje de uma forma mais ampla, em filosofias orientais, em outros tipos de filosofia, o que é absolutamente correto, mas, na verdade, se nós olharmos do ponto de vista histórico, a filosofia nasce nesse período na Grécia Antiga e ela é uma forma nova de pensamento que vai se desenvolver exatamente nesse contexto. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer que a filosofia nasce, né? Quer dizer que o que havia antes da filosofia, se ela nasce num determinado momento? A filosofia nasce, então, em ruptura com alguma coisa, que é o chamado pensamento mítico, ou pensamento mítico religioso, que era o pensamento dominante na Grécia, como sempre foi dominante em muitas culturas, muitas civilizações daquele período. Assírios e babilônios, na China, na Índia, na América pré-colombiana, entre os astecas, os maias, nós sempre encontramos uma forma de explicar a realidade, que é o que a gente chama de pensamento mítico. O pensamento mítico apela, sobretudo, para o elemento mágico que existiria na natureza. A gente pode supor que no início das civilizações, quando esses povos começam a se organizar, eles olham para os céus, veem o sol, a lua, as estrelas, veem os fenômenos da natureza e se perguntam o que é isso? O que está acontecendo à nossa volta? E a primeira explicação que vem é uma explicação que está muito ligada ao sobrenatural. São os deuses. Então, os primeiros deuses são sempre deuses que dão nome ao sol, à lua, às estrelas. A forma de explicar esse sobrenatural, a forma de explicar essa realidade. Então, quando a filosofia surge, bem mais recentemente, né, ela surge como uma forma de questionamento dessa visão da natureza por referência ao sobrenatural. Os filósofos, os primeiros filósofos, são aqueles que vão olhar para o mundo natural, para a natureza, para os fenômenos naturais e se perguntarem sobre o que são esses fenômenos, não mais remetendo aos deuses, à tradição religiosa, à tradição mágica, à tradição mítica, portanto, mas querendo observar e entender a natureza nela mesma, né? Nela mesma enquanto contendo a sua própria explicação. Se nós observarmos, se nós pensarmos sobre a natureza, se nós tentarmos entender os fenômenos naturais, nós vamos então desenvolver isso que é um pensamento filosófico, mas também é um pensamento científico. Filosofia e ciência nascem juntas, né? Assim como vocês têm a palavra filosofia, que significa amor à sabedoria, vocês têm a palavra que vai se aplicar às ciências, à ciência da natureza, que é a palavra physis. Physis era a palavra grega para natureza, e daí vem a palavra física. Então, filosofia e física nascem, nesse momento, praticamente integradas, né, praticamente como parte desse mesmo esforço de olhar para a natureza como contendo nela própria o seu sentido, sem a necessidade de recurso ao pensamento mítico. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que o pensamento mítico tenha desaparecido. A filosofia é uma ruptura com o mito, no sentido de que ela introduz alguma coisa nova, mas ela não substitui inteiramente o mito. Na sociedade, na vida cotidiana das pessoas, nos rituais que toda a sociedade tem, o pensamento mítico continua sendo um pensamento absolutamente central. Mas o pensamento filosófico e o pensamento científico são pensamentos novos, são novas formas de pensar que surgem aí. Isso foi o que o grande filósofo e historiador francês do século XIX, Ernest Renan, chamou de milagre grego. Hoje a gente questiona muito a ideia de um milagre. O milagre tem um sentido só metafórico, né? Mas é realmente surpreendente que neste momento específico e nessa região específica, a Grécia, tenha surgido alguma coisa nova. E a gente se pergunta por quê? Por que aí e por que nesse momento? Então, se nós olharmos para o mapa da Grécia, a Grécia é um país mediterrâneo, né? Nós podemos ver nesse mapa que aqui vocês têm a península
da Grécia, né? E aqui vocês têm a costa do que hoje seria a Turquia, né? No Mediterrâneo Oriental, e o que nós podemos ver é que os grandes reinos, as grandes cidades da Grécia, Micenas, Corinto, Tebas, Atenas, foram criando nessa costa o que a gente chama de colônias, mas elas não eram propriamente colônias. Os gregos eram grandes navegadores, eram grandes mercadores, e eles criaram essas chamadas colônias, que vocês veem em toda essa costa aqui, porque essas colônias eram o ponto de contato entre os navios gregos que chegavam ali, aportavam nessa região, e as caravanas que vinham do Oriente, chegavam a vir talvez até mesmo da China, da Mesopotâmia, da Pérsia, e traziam mercadorias que eram embarcadas nesses navios e eram distribuídas pelos navegadores gregos por todo o mar Mediterrâneo, principalmente o Mediterrâneo Oriental. E esse comércio foi muito importante, esse comércio foi uma atividade econômica que gerou muita riqueza na Grécia e que desenvolveu um pioneirismo dos gregos nesse contexto. Então as caravanas aportavam ali e essas colônias eram, na verdade, o termo que eles usavam, é um termo que a gente usa até hoje, empórium. As colônias eram empórium, ou seja, hoje a gente usa empório como uma venda, como uma loja, como um armazém. E era exatamente isso. As mercadorias eram armazenadas ali e eram preparadas para serem embarcadas nos navios. Então, as colônias, diferentemente das cidades, dos reinos centrais na Grécia, Tebas, Corinto, Micenas, elas eram pontos de encontro de várias culturas que traziam a sua mercadoria para embarcar nos navios gregos serem distribuídas no Mediterrâneo. Então, esse encontro de culturas fez com que houvesse um diálogo entre os vários povos que se encontravam ali, os vários povos que traziam essas mercadorias e que eram sempre muito bem recebidos, num sentido do que a gente pode considerar essas cidades, essas colônias, como uma primeira grande experiência de pluralismo cultural. Porque vinha caravanas da Pérsia, vinha caravanas do Egito, vinha caravanas da Síria e da Mesopotâmia, com diferentes línguas, com diferentes culturas, com diferentes cultos religiosos, com diferentes mitos, e que se encontravam com os gregos, com seus mitos, com a sua língua, com seus cultos religiosos. E dessa forma havia uma combinação, uma mistura dessas diferentes experiências. Trocavam ideias, havia uma curiosidade sobre como é que é mesmo que os persas fazem, como é que é mesmo que os egípcios fazem, e isso foi integrando mais essas culturas, foi permitindo uma relação maior entre esses povos que vinham nessas caravanas, e como o interesse era um interesse comercial, era um interesse pragmático, prático, né? Não havia nenhum tipo de restrição. Qualquer um poderia lá realizar os seus cultos, fazer o que estava acostumado a fazer nos seus países, porque isso era do interesse de quem comerciava, né? A negociação dos interesses, a troca comercial era também uma troca de ideias, era também uma troca de pensamento, e com isso vocês têm o que a gente chama de uma relativização do mito. É muito interessante porque um grego que tem as suas explicações míticas sobre esses fenômenos que eu mencionei, o Sol, a Lua, etc., encontra um persa que tem outras explicações míticas sobre o Sol, a Lua, as estrelas. E trocam ideias e veem que, no fundo, o mito é muito mais uma característica de um povo do que uma explicação absoluta da realidade. Isso faz com que o mito, o poder explicativo do mito se dilua, e que esses povos que se encontram nessa região gerem, portanto, um tipo de pensamento mais pragmático, mais, a gente pode até dizer, materialista mesmo, porque eles estão interessados muito mais na natureza, muito mais na realidade social, na realidade comercial, do que em explicação desses fenômenos celestes, dessas grandes questões. Isso favoreceu o surgimento nessa região de um pensamento que olhe para a natureza de uma outra forma, diferente do pensamento mítico, e procure olhar para a própria natureza como contendo a sua explicação. Então, uma das ideias fundamentais desse pensamento que se desenvolve nesse contexto, e por isso ele se desenvolve neste contexto, é a tentativa de explicar a natureza por si mesma, como nós dissemos, ou seja, olhar para os fenômenos naturais, para aquilo que acontece como parte de um processo, né, o que a gente chama de um processo natural. Então, uma tempestade, a erupção de um vulcão, alguma coisa que poderia ser vista como terrível, vai ser vista agora como um processo natural que ocorre
regularmente, que pode acontecer, que não é um castigo dos deuses, nem é uma punição. Então não precisamos mais dos cultos religiosos com uma tentativa de evitar com que os deuses nos castiguem mandando um terremoto ou mandando uma tempestade. Isso vai ser visto de uma outra maneira. Então os filósofos são aqueles, e os físicos, os cientistas, são aqueles que começam a pensar essa realidade dessa outra forma. Como eu disse, a sociedade continua a regularmente praticar os seus cultos religiosos, o pensamento mítico continua a ter uma importância, mas começa algo de novo que vai atrair a atenção de muitos pensadores interessados nessa outra visão, nessa visão mais concreta, nessa visão mais pragmática, nessa visão menos especulativa, menos voltada ao sobrenatural, a essa visão que, então, principalmente exclui a ideia de mistério. Todo pensamento mítico, todo pensamento do sobrenatural trabalha com o mistério, alguma coisa que nós não conseguimos atingir, alguma coisa que nós não conseguimos alcançar. Enquanto que o pensamento filosófico e o pensamento científico, o pensamento físico, trabalham com a noção de explicação, mesmo que a gente não consiga entender tudo do mesmo modo, o que nós temos aí é exatamente um esforço do racionalismo. Nós começamos a tentar entender parcialmente, pouco a pouco, investigando, examinando, tentando explicar a natureza por si mesmo, como tendo uma ordem interna, como sendo um conjunto de processos. Essa é uma ideia que inaugura o chamado racionalismo. A grande diferença entre o racionalismo e os pensamentos míticos, do sobrenatural, do mistério, é que o racionalismo contém a possibilidade de eu explicar alguma coisa. O pensamento mítico-religioso não tem explicações. O sacerdote não vai explicar nos cultos, nos templos, o que está acontecendo. Isso não faria o menor sentido. Ele faz uma espécie de ponte entre os seres humanos e os deuses, enquanto que os filósofos e os físicos, eles tentam exatamente explicar a realidade, mostrar que essa realidade pode ser compreendida nela mesma e que isso está ao alcance de todos. Todo ser humano é dotado de um pensamento racional, todo ser humano, portanto, pode entender essa realidade. É a partir daí que o pensamento filosófico e o pensamento científico começam a se organizar e começam a se desenvolver através de uma forma mais sistemática, através de uma forma que gere novas teorias, que gere novas possibilidades de compreensão, de interpretação da realidade, sem que o pensamento mítico, como eu disse, tenha desaparecido, mas que uma nova forma de pensamento se desenvolve e ela atrai muitos pensadores, ela atrai muitas pessoas interessadas para essa nova visão nessa sociedade.